Uau. Já estive aqui muitas vezes, nunca vi uma multidão como essa. Acho que precisamos de um salão de baile e isso está acontecendo. Vai ser um lindo salão de baile. Realmente é muita gente, a maioria que já vi nesta sala. E estamos aqui para um propósito muito sério, Algo está fora de controle, mas vamos colocar isso sob controle muito rapidamente, como fizemos na fronteira sul. Estou anunciando uma ação histórica para resgatar a capital do nosso país do crime. Derramamento de sangue, caos, miséria e coisas piores. Hoje é o dia da libertação em DC e vamos retomar a nossa capital. Estamos retomando o controle. Sob as autoridades que me foram conferidas como presidente dos Estados Unidos, estou oficialmente invocando a seção 740 do Ato de Autonomia do Distrito de Colômbia, vocês sabem o que é isso, e colocando o Departamento de Polícia Metropolitana de DC sob controle federal direto. E vocês vão conhecer as pessoas que estarão diretamente envolvidas nisso. São pessoas muito boas, mas são duras e, bem, sabem o que está acontecendo e já fizeram isso antes. Além disso, estou mobilizando a Guarda Nacional para ajudar a restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública em Washington, D.C. E eles vão poder fazer seu trabalho corretamente. E vocês também são vítimas disso. Vocês sabem, vocês são repórteres e eu entendo que muitos de vocês tendem a ser mais liberais, mas vocês não querem ser assaltados, estuprados, baleados e mortos. E todos vocês conhecem pessoas e amigos de vocês a quem isso aconteceu. Então vocês podem ser o que quiserem, mas querem ter segurança nas ruas. Você quer poder sair do seu apartamento ou da sua casa onde mora e se sentir seguro, ir a uma loja para comprar um jornal ou alguma coisa, e você não tem isso agora. A taxa de homicídios em Washington hoje é maior do que a de Bogotá, na Colômbia, Cidade do México, alguns dos lugares que você ouve falar como sendo os piores do mundo. Muito maior. Isto é muito maior. O número de furtos de carros dobrou nos últimos 5 anos e o número de roubos de carros aumentou mais do que o triplo. Os assassinatos em 2023 atingiram provavelmente a maior taxa de todos os tempos. Dizem que faz 25 anos, mas eles não sabem o que isso significa porque só voltam 25 anos. Não pode ser pior. Nossa capital foi tomada por gangues violentas e criminosos sedentos de sangue, bandos de jovens selvagens, maníacos, drogados e pessoas em situação de rua, e não vamos mais permitir que isso aconteça. Nós não vamos aceitar isso. E assim como fizemos na nossa fronteira sul, ninguém mais atravessa a nossa fronteira sul. 3 meses seguidos tivemos 0. Não sei se isso está certo, mas as pessoas que fazem o trabalho... Na verdade, é um grupo de pessoas muito liberal e eles disseram 0 nos últimos 3 meses. Ninguém pensou que algo assim fosse possível. E, você sabe, quando você diz, dê uma olhada nos números, eu acabei de ver alguns gráficos. Estas são cidades diferentes ao redor do mundo. Vermelho é... Ok? O vermelho é um lugar chamado Washington, D.C. Olhe para estes. Bagdá nós dobramos em Bagdá. A cidade do Panamá, Brasília, São José, na Costa Rica e Bogotá, na Colômbia, são locais onde lidamos com drogas pesadas. A cidade do México que mencionei, Lima, Peru, todos são o dobro e o triplo do que são. Então você quer morar em lugares assim? Eu não acho. E acho que as pessoas nesta sala, se tivessem escrito corretamente, entenderiam. Veja os números que temos. DC, 41 por 100 mil, o número 1 que conseguimos encontrar em qualquer lugar do mundo. Outras cidades são bem ruins, mas não tão ruins quanto essa. É aí que vocês querem morar, repórteres do mundo? Delinquentes juvenis e crimes contra pessoas, como dizem, está piorando. Não está melhorando, está piorando. E tivemos uma indicação recente, houve uma matéria sobre um homem que acabou de sair. Ele pediu demissão porque foi solicitado a manipular números falsos sobre o crime
e nós vamos investigar isso. Acho que a PAM vai investigar isso. Ele foi solicitado pela cidade, eu acho que nós não queremos mostrar os números reais. Deixe-me fazer números para parecer que está diminuindo. Não está diminuindo. Que sob o Biden foi um desastre e ninguém fez nada a respeito. Nós vamos tomar providências como você nem imagina. Todo americano tem o direito constitucional de acessar e peticionar seu governo com segurança. E inúmeros funcionários e empregados federais também têm o direito de exercer seus trabalhos em paz, sem serem baleados. Como vocês sabem, perdi uma pessoa muito boa há um tempo atrás. Foi baleado enquanto esperava pela esposa. Ele estava no carro, roubaram o carro dele, atiraram nele, mataram ele como se não fosse nada. Ela estava indo em direção ao carro. É um verdadeiro show de horrores. Essa questão impacta diretamente o funcionamento do governo federal e é realmente uma ameaça para a América. É uma ameaça para o nosso país. Temos outras cidades também que estão ruins, muito ruins. Olhe para Chicago, veja como está ruim. Olhe para Los Angeles, veja como está ruim. E temos outras cidades que estão muito ruins. Nova York tem um problema. E então você tem, claro, Baltimore e Oakland, a gente nem menciona mais, elas estão tão perdidas. Não vamos deixar isso acontecer, não vamos perder nossas cidades por causa disso. E isso vai além, estamos começando com muita força em DC e vamos limpar tudo rapidinho, muito rapidamente, como dizem. Dias atrás, um ex-membro da equipe do DOJ foi brutalmente espancado por um grupo de bandidos itinerantes após defender uma jovem de uma tentativa de roubo de carro. Ele ficou coberto de sangue, achou que estava morto, com o nariz quebrado e uma concussão. Não consegue acreditar que está vivo. Ele não consegue acreditar. Em junho, um estagiário do Congresso de 21 anos foi tragicamente morto após ser atingido por uma bala perdida em um tiroteio de carro em movimento. Um ex-funcionário do governo Trump, chamado Mike Gill, uma pessoa fantástica, foi assassinado no ano passado a sangue frio em um roubo de carro a poucos quarteirões da Casa Branca. Todos nós o conhecíamos, ótima pessoa. Esperando por sua esposa enquanto ela caminhava até o carro. Um congressista democrata também foi vítima de um roubo de carro à mão armada, não muito longe do Capitólio. E em 2023, um assessor do senador Rand Paul foi esfaqueado no peito e na cabeça por um lunático demente enquanto caminhava pela rua, absolutamente sem motivo algum. Horrivelmente, no último fim de semana do 4 de julho, uma menina de 3 anos foi baleada na cabeça e morta enquanto estava sentada em um carro perto do Capitólio. Está se tornando uma situação de completa e total falta de lei. E nós também estamos acabando com as favelas. Temos favelas aqui, estamos acabando com elas. Eu sei que isso não é politicamente correto. Vocês vão dizer, que terrível. Não, nós estamos acabando com as favelas onde eles vivem. Caravanas de jovens em massa percorrem as ruas da cidade em fúria a qualquer hora do dia. Eles estão em quadriciclos, motos, eles se locomovem muito bem. Bairros inteiros agora estão sob toque de recolher de emergência. Só neste último fim de semana, tiros atravessaram, passaram, e você viu isso no Navy Yard. Eu vi isso esta manhã, eles viram que resistiram às leis. Veja, eles revidam até você acabar com eles, porque é a única linguagem que eles entendem. Mas eles enfrentaram as forças da lei ontem à noite e não vão resistir por muito tempo, porque eu os instruí e disse a eles, aconteça o que acontecer. Sabe, eles adoram cuspir na cara da polícia enquanto os policiais estão lá de uniforme. Eles estão lá de pé e gritando com eles a poucos centímetros do rosto e então começam a cuspir na cara deles. E eu disse, você diga a eles, cuspiu, apanha. E eles podem bater muito forte. É uma coisa nojenta. Eu assisti isso por anos, por 3, 4 anos eu os observei. E a polícia está de pé e eles recebem a ordem, não façam nada sob nenhuma circunstância. Então eles ficam parados e dá para ver que eles querem agir.
E eles estão lá parados, as pessoas cuspindo em seus rostos e eles não podem fazer nada, mas agora eles podem fazer o que diabos quiserem. Essa grave crise de segurança pública decorre diretamente dos fracassos absolutos da liderança local da cidade. E o Conselho Municipal de Esquerda Radical adotou a política de fiança zero. Aliás, todo lugar no país onde não há fiança é um desastre. Foi isso que começou o problema em Nova York e eles não mudam isso. Eles não querem mudar. Foi isso que começou em Chicago. Quero dizer, foram maus políticos que começaram isso. Foi uma má liderança que começou isso. Mas esse foi o ponto central, fiança zero. Alguém comete um assassinato e sai em liberdade sem fiança antes mesmo do dia acabar. Nós vamos acabar com isso em Chicago. Nós vamos mudar o estatuto. Conversei com o Todd e todo mundo. Nós vamos mudar o estatuto e vou ter que conseguir votos dos republicanos porque os democratas são fracos em relação ao crime. Totalmente fracos em relação ao crime. Eles não sabem por quê. Eles querem acabar com isso porque também são assaltados. Mas nós vamos mudar a liberdade sem fiança, vamos mudar o estatuto e eliminar algumas outras coisas e vamos contar com os republicanos no Congresso e no Senado para votar. Nós temos a maioria, então vamos votar. Não temos uma grande maioria, mas conseguimos tudo, inclusive aquele grande e belo projeto de lei, conseguimos aprová-lo e isso é uma das maiores conquistas já alcançadas para o povo deste país. Eles estão começando a perceber o quanto isso é bom, o maior corte de impostos da história, tantas coisas. Mas vamos conseguir aprovar isso, então Todd, se você e a Pam puderem elaborar as coisas junto com o pessoal, eu vou aprovar isso. Vamos aprovar isso com os republicanos. Provavelmente não vamos conseguir, pense nisso, provavelmente não vamos conseguir um voto democrata sequer porque eles não têm ideia do que estão fazendo. É por isso que eles querem homens jogando em esportes femininos. É por isso que eles querem transgêneros para todo mundo transgênero. E eles acabaram de ser derrotados em uma eleição, uma vitória esmagadora e não mudaram nada. Eu vi outro dia um certo cavalheiro, que é um político muito conhecido, democrata, lutando com unhas e dentes para que homens pudessem jogar em esportes femininos. Eles simplesmente não entendem. Eles disseram que é uma questão de 80-20 e eu acho que é uma questão de 97-3 e não sei quem são os três. Nunca ouvi ninguém vir. Ninguém nunca veio até mim e disse, tá, senhor, o senhor tem que deixar os homens jogarem em esportes femininos. O senhor tem que fazer isso. Ninguém nunca me abordou, não sei de onde surgiu esse problema. Nunca vi nada parecido. Mas eles transformaram a capital do nosso país em uma jurisdição santuário. Essa é outra questão. Precisamos acabar com a cidade santuário o mais rápido possível. Temos que fazer. É verdade. Porque é um santuário para criminosos, soltando membros de gangues de imigrantes ilegais nas ruas. Em 2022, quase 70% dos criminosos presos em Washington não foram processados. Isso não vai acontecer com o grupo que está ao meu lado e atrás de mim. E no Departamento de Polícia Metropolitana, agora voltou a atingir um número pequeno, relativamente, comparado ao que era, mas ainda são milhares de pessoas. Você sabe, temos milhares de policiais. Hoje me disseram, senhor, eles querem mais policiais. Ouvi um número, 3.500 policiais. Isso é muito policial, 3.500. Achei que iam dizer, só temos 30 policiais, homens ou mulheres. Eles disseram, temos 3.500, precisamos de mais. Você não precisa de mais, isso é muita gente. Eu nunca tinha ouvido. Isso é como um exército, você precisar de mais de 3.000, isso aconteceu há 2 minutos. Senhor, eles pediram mais policiais. Ah, quantos eles têm? Cerca de 3.500. Eu disse, 3.500? Esta não é uma área grande. É ridículo. Você precisa de regras e regulamentos e das pessoas certas para implementá-los. Temos as pessoas certas aqui, isso posso lhe garantir. Olhe para a fronteira. Biden disse, não há nada que você possa fazer. Kamala era o czar da fronteira. Ela nunca ligou para nenhum dos agentes da patrulha de fronteira, que são ótimos, assim como o ICE. Nunca falei com ninguém, nunca fui lá, mas ela era a czarina da fronteira. E todo mundo dizia que era impossível consertar. Consertei em 3 meses. Não, sério. Eu consertei isso na primeira semana, mas realmente consertei nos últimos meses e quero dizer,
literalmente a um ponto em que, como eu disse, 0 imigrantes ilegais entraram em nosso país nos últimos 90 dias. Muito incrível. É hora de ação dramática. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Em breve será uma cidade muito segura. Não estamos pensando em levar anos, porque muita gente morre em anos. E nós temos pessoas incríveis neste país. Só precisamos permitir que elas façam seu trabalho. E isso nós vamos entregar como ninguém jamais entregou antes. Na verdade, eu acho fácil. Sabe, se você é competente, é fácil. Se você é incompetente, é impossível. Mas eu sou muito competente. Na semana passada, minha administração enviou 500 agentes federais para o distrito, incluindo do FBI, ATF, DEA, Polícia do Parque, Serviço de Delegados do ZEMEIO, Serviço Secreto e o Departamento de Segurança Interna. Sabe, muitos países não têm nada parecido com isso. Eles têm alguns policiais e eles são policiais duros. Eles não têm um FI, ATF, FBI, Polícia do Parque, Serviço de Delegados do ZEAI, Serviço Secreto, Departamento de Segurança Interna. Eles têm alguns policiais, mas são policiais duros e fazem o trabalho deles. Eles não têm crime. Nós também não vamos ter crime. Eles fizeram dezenas de prisões e é isso que começa a acontecer. De novo, fiança sem dinheiro, veja o que vamos fazer com isso. Hoje estamos declarando formalmente um estado de emergência de segurança pública. Isto é uma emergência. Isto é uma emergência trágica. E é constrangedor para mim estar aqui em cima. Você sabe, eu vou ver o Putin. Eu vou para a Rússia na sexta-feira. Eu não gosto de estar aqui falando sobre o quão insegura, suja e nojenta esta que já foi uma bela capital se tornou, com pichações por todas as paredes. Isso é outra parte da questão, aliás. Porque estamos falando de segurança, mas também estamos falando de embelezamento. Temos potencialmente o Capitólio mais bonito do mundo. Sempre tivemos. Mas as pessoas vêm de Iowa, vêm de Indiana. Elas vêm e acabam sendo assaltadas. Isso não vai mais acontecer. Continuem vindo porque, quando vocês marcarem a viagem, já vai estar seguro de novo e vai ficar limpo muito rapidamente. Vamos substituir os canteiros centrais que estão caindo pelas estradas. Vamos tapar os buracos nas ruas. Vamos colocar uma camada nova e bonita de asfalto por cima. Não precisamos arrancar toda a estrada e gastar 7 anos construindo uma nova estrada porque cortaram tudo. Porque algum projetista disse, bem, precisamos de 1/4 de polegada a mais de curva por questões de segurança. Não, vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer isso rapidamente. Então, hoje estamos declarando emergência de segurança pública no Distrito de Colômbia. E a Procuradora-Geral Pam Bondi, que é fantástica, está assumindo o comando do Departamento de Polícia Metropolitana a partir deste momento. E farei as notificações apropriadas ao Congresso e ao prefeito. Nosso novo administrador da DEA é um dos principais do país. É melhor que sim, Terry. Senão vou me livrar de você bem rápido. Terry, obrigado. Muito bom. Nós simplesmente o pegamos. Pessoa altamente recomendada. E você será designado comissário federal interino do Departamento de Polícia Metropolitana. Ok? Os coloca em situação difícil. Eles são bons, há muitas pessoas boas e há pessoas que não deveriam estar. Você também tem pessoas que não deveriam estar lá. Eles entraram lá por causa do woke. Mas você tem muitos policiais excelentes e essas pessoas são aquelas que querem te ajudar. Esta cidade não será mais um santuário para criminosos estrangeiros ilegais. Teremos uma cooperação total, integrada e sem falhas em todos os níveis das forças de segurança e vamos posicionar policiais por todo o distrito com uma presença avassaladora. Você terá mais policiais e você vai ficar tão feliz porque estará seguro. Quando você andar pela rua, vai ver policiais ou vai ver agentes do FBI. Vamos ter muitos agentes nas ruas. Você vai ver muitos, essencialmente militares, e nós traremos os militares se for necessário, aliás. Vamos ter a Guarda Nacional, mas o Pete Hegseth vai te contar sobre isso. Nós traremos os militares se for necessário. As pessoas dizem, isso é tão terrível, ele vai trazer... Isso já foi usado muitas vezes ao longo dos anos. Eu não acho que vamos precisar disso. Acho que temos pessoas excelentes, incluindo as do Departamento de Polícia, com a liderança adequada.
Eles vão imediatamente começar operações de fiscalização em massa, mirando gangues, traficantes de drogas e redes criminosas para tirá-los das ruas. Talvez tirá-los do país, porque muitos deles entraram ilegalmente. Eles não deveriam ter sido autorizados a entrar. Eles vêm da Venezuela, eles vêm de todas as partes do mundo. Nós vamos tirá-los daqui de uma vez por todas. Eles não vão ficar aqui por muito tempo. Mas algumas dessas pessoas, muitos deles são criminosos locais e essas são pessoas ruins. Essas são pessoas perigosas. E esta é apenas uma lista de algumas das pessoas que me foram apresentadas hoje, criminosos removidos das ruas de DC neste fim de semana. Eles eram duros e violentos, mas nós somos mais duros e mais fortes. Olhe para essas pessoas aqui. Nada, sabe? Eles não vão ser o seu professor local da escola. Olhe para esse cara. Ele já matou pessoas várias vezes. Eles não vão ser um benefício. Eles nunca serão um benefício para a sociedade, não me importa. Eu sei que todos queremos. Eles vão ser reabilitados. Não vai haver reabilitação. Eu vou pedir para o Doug Burgum subir aqui e dizer algumas palavras, porque, como vocês sabem, ele está no comando. Ele é do interior, mas está no comando da polícia do Parque do Zepazawa. E ouvi tantas coisas boas sobre a polícia do parque. Eles têm orgulho disso. Eles estão lá há muito tempo. As famílias deles muitas vezes acabam assumindo esses papéis. Eles amam o país. Eles amam esta região. Então, Doug, você poderia dizer algumas palavras, por favor? Obrigado, senhor presidente. Em nome da Polícia do Parque do Zepazawa, esta é a força policial federal mais antiga do país. Eles foram formados em 1791 por ninguém menos que o presidente George Washington. Eles têm a incrível responsabilidade de proteger os monumentos mais sagrados da nossa nação. O National Mall, o Monumento a Washington, o Memorial Jefferson, o Memorial Lincoln, a Estátua da Liberdade e no Oeste, o Presídio e a área da Golden Gate. Essas pessoas recebem dezenas de milhões de visitantes por ano. O tipo de gente de que o presidente Trump está falando, que vem de todo o país e do mundo para ver nossos monumentos sagrados e aprender sobre nossa história. Eles têm feito um trabalho fantástico. Eles estão muito satisfeitos. A base que o presidente Trump agora está permitindo que eles façam cumprir a lei. Como aqueles que moram na cidade talvez saibam, os círculos e os parques triangulares espalhados por toda DC, na verdade, são propriedades de parques federais, então a polícia de parques do Zewatati também tem responsabilidade. Essas áreas ficaram cheias de acampamentos de rua durante o governo Biden, todos vocês viram isso. Desde a ordem executiva do presidente Trump em 27 de março, tornando DC segura e bonita novamente, a polícia de parques do Zepazawa removeu mais de 70 acampamentos de pessoas em situação de rua. O presidente Trump falou sobre embelezamento. Eles estão parando e fazendo cumprir as leis contra pichações, especialmente em nossos monumentos. Já removeram mais de 80 ataques contra a nossa história em nossos monumentos. Eles continuam fazendo um excelente trabalho, seja em seus veículos a pé ou na polícia montada ao redor do National Mall. Presidente Trump, eles agradecem a você. A base está muito feliz por poder fazer cumprir a lei novamente. Obrigado pela sua liderança. Eles estão animados com o anúncio que o senhor está fazendo hoje. Obrigado. Ótimo trabalho. Muito obrigado. Pete, você poderia dizer algo sobre as Forças Armadas Poder? Bem, senhor presidente, é uma honra estar aqui. E sob sua orientação, esta manhã, nós mobilizamos a Guarda Nacional de DC. Ela será operacionalizada pelo secretário do Exército, Dan Driscoll, por meio da Guarda de DC. Vocês os verão chegando às ruas de Washington na próxima semana. Também, sob sua orientação, senhor, há outras unidades que estamos preparados para trazer, outras unidades da Guarda Nacional, outras unidades especializadas. Eles serão fortes, serão duros e estarão ao lado de seus parceiros das forças de segurança. Isso não é novidade para o Departamento de Defesa, como o presidente mencionou. Na fronteira, temos 10 mil soldados lá que têm operado em áreas de cooperação de defesa, zonas de defesa, onde há zero travessias ilegais por causa dos soldados em strikers monitorando a fronteira. Nós temos protegido as fronteiras de outros países por 20 anos. Já está na hora de protegermos as nossas. E estamos trabalhando com o ICE e a CBP. Em Los Angeles fizemos a mesma coisa, trabalhando com a Guarda Nacional da Califórnia, trabalhando com os agentes do ICE. Os agentes do ICE merecem fazer seu trabalho e não serem atacados. Vamos trabalhar ao lado de toda a polícia de DC
e das forças federais de segurança para garantir que esta cidade seja segura, que esta cidade seja bonita. E como eu sempre digo sobre o presidente Trump para as tropas, ele os apoia. Minha mensagem para a Guarda Nacional e para as forças federais de segurança em Washington: nós apoiamos vocês. Sejam duros, sejam fortes. Estamos logo atrás de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Vou pedir para a Pam falar, porque, como vocês me ouviram dizer, ela está realmente encarregada de grande parte do que estamos discutindo. Ela fez um trabalho incrível e as pessoas vão começar a ver os frutos do seu esforço. E talvez você possa dizer algumas palavras sobre o que estamos discutindo aqui. Claro, presidente. Deixe-me ser absolutamente clara. O crime em DC está acabando e acaba hoje. Vamos usar todo o poder que temos para combater os criminosos aqui. Presidente, obrigada por se importar com a nossa capital. Famílias vêm para cá todo verão. Nossos museus são gratuitos. Temos o Zoológico Nacional, temos a Galeria Nacional. DC deve ser um lugar onde todos possam vir e se sentir seguros. Atrás de mim e ao meu lado, temos alguns dos melhores profissionais de segurança pública e promotores do país, prontos para assumir essa responsabilidade. Como o presidente disse, Terry Cole vai supervisionar o Departamento de Polícia Metropolitana. Gatti Serrata, nosso marechal do GELA, vai supervisionar o comando e controle de toda a operação. Nosso vice-procurador-geral, Todd Blanchard, vai trabalhar de perto com ele, junto com o nosso excelente diretor do FBI, Kash Patel. Kash vai falar com vocês em 1 minuto sobre o que fizemos recentemente na Virgínia com o governador Young Kim. Muitos de vocês cobriram isso e foi um sucesso tremendo. E não só isso, nossa arma secreta aqui em DC é a procuradora do Zéartico, Janine Pirro, uma das promotoras mais duras e ex-juíza, e ela vai falar sobre o crime juvenil, como está fora de controle aqui e o que ela vai fazer para combater isso. Chega de criminalidade desenfreada em nossa bela capital. Chega de garotas adolescentes espancando um homem com deficiência até a morte. Chega disso. Chega de tiroteios de carro. Vamos fazer tudo o que pudermos e, trabalhando com o ATF, o diretor do ATF Driscoll e o comandante do Exército, todos nós vamos trabalhar juntos. É isso que todos nós fazemos nesta sala. Trabalhamos juntos, lutamos. Não subestime nenhuma pessoa nesta sala. Vamos tornar DC bonita. Vamos tornar DC segura novamente. Mais uma coisa. Poucos dias atrás, lá no cais, na região do cais, Terry Cole entrou em contato comigo. Nem tinha anoitecido ainda, era fim de semana, quando tantas famílias e turistas vão para lá. Um cara teve uma overdose de fentanil em um banco de praça, bem no meio das famílias ao redor. Eles aplicaram Narcan e salvaram a vida dele. Chega disso. O presidente dos Estados Unidos vai limpar DC e nós estaremos lá para ajudá-lo e vamos ter sucesso. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Agora, Kash, fale sobre o norte da Virgínia, por favor. No norte da Virgínia tivemos um grande sucesso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, procuradora-geral Bondi, pela sua liderança, vice-procurador-geral e aos demais parceiros e interagências. Senhor presidente, o que acontece a seguir é o resultado de deixar bons policiais fazerem seu trabalho. E eu só queria destacar isso antes de falar sobre o norte da Virgínia. Só este ano, sob a administração do presidente Trump, já identificamos e encontramos mais de 4.000 crianças vítimas. Isso representa um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 33%. Até o momento, tivemos a apreensão de 1.500 quilos de fentanil. Isso representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. E só para colocar em perspectiva, 1.500 quilos de fentanil são suficientes para matar 115 milhões de americanos. 115 milhões de americanos, a polícia está indo atrás disso. O FBI já prendeu um total de 19 mil pessoas somente este ano, graças ao governo do presidente Trump. Isso é o dobro do que tínhamos nesta mesma época no ano passado. E também prendemos 1.600 pessoas que cometeram atos violentos contra crianças. Dessas, cerca de 270 são traficantes de crianças, infelizmente. Senhor presidente, é isso que acontece quando se tem uma grande liderança na Procuradoria-Geral com Pam Bondi. A prioridade do seu governo de proteger o país, proteger os cidadãos americanos e proteger nossas crianças, e as taxas de homicídio estão despencando.
Agora podemos informar que a taxa de homicídios está a caminho de ser a mais baixa da história do Zeworra, na história moderna registrada do Zeworra, graças a esta equipe atrás de mim e às prioridades do presidente Trump. E como conseguimos isso? E o que levaremos para Washington, D.C.? O que fizemos no norte da Virgínia, graças a Terry Cole, ao governador Youngkin e à equipe, foi criar uma força-tarefa no meu escritório de campo do norte da Virgínia. Deixar bons policiais serem policiais, dar a inteligência que precisam, tirar a burocracia e fazer o Departamento de Justiça realizar processos. E foi exatamente isso que fizemos. Em um mês, prendemos 545 criminosos violentos, 545 no estado da Virgínia, graças à parceria com o governador Youngkin. E essa simplicidade na aplicação da lei é o que está vindo para Washington, D.C. Quando você deixa bons policiais serem policiais, quando lhes dá a inteligência de que precisam, quando trabalha com nossa força-tarefa de segurança interna, quando trabalha com Terry e Gary, e eu conheço eles desde Miami, esses caras são grandes líderes em seus respectivos departamentos, nas funções de aplicação da lei. E quando você tem o Departamento de Justiça e o presidente Trump impulsionando essa missão, nós vamos limpar Washington, D.C. e vamos fazer isso do jeito certo, do jeito legal, e vamos garantir que Washington, D.C. seja segura novamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, procurador-geral. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, Cash. Então, o processo começa agora. Na verdade, começou no fim de semana e nós enfrentamos muitas pessoas muito ruins, mas vai ser algo que vai te surpreender bastante enquanto você assiste. E eu acho que a maioria de vocês vai dizer que é algo lindo fazer do jeito certo. Nós vamos remover acampamentos de pessoas em situação de rua de todos os nossos parques, nossos belos parques, nos quais agora muita gente não consegue mais caminhar. Eles estão muito sujos. Temos muitos problemas. Mas nós já começamos isso. Estamos removendo os acampamentos, tentando cuidar das pessoas. Algumas dessas pessoas, nem sabemos como elas chegaram lá. Algumas dessas pessoas são de outros países, de diferentes partes do mundo. Ninguém sabe quem são, eles não fazem ideia, mas estão lá. Removendo as pessoas debaixo de viadutos e de espaços públicos por toda a cidade. Existem muitos lugares para onde eles podem ir e nós vamos ajudá-los tanto quanto for possível ajudar. Mas eles não terão permissão para transformar nossa capital em uma terra arrasada para o mundo ver. O Departamento de Polícia Metropolitana e as autoridades federais receberão apoio nesse esforço, um esforço realmente grande. Os 800 membros da Guarda Nacional de D.C. que vamos mobilizar e muito mais se necessário. Muito mais. Você lembra que eu ofereci 10 mil uma vez? Lembra que eu disse para uma certa pessoa, uma pessoa que eu sempre achei superestimada, não muito competente. Mas eu disse, se você precisar, nós vamos te dar 10 mil militares ou membros da Guarda Nacional. Eles recusaram minha oferta, mas se necessário, vamos deslocar membros das Forças Armadas diretamente para se juntarem à Guarda Nacional. Isso vai acontecer muito rapidamente e será feito em conjunto com a PAN, com o PIT e com todos os outros. Washington, D.C. deveria ser uma das cidades mais seguras, limpas e bonitas do mundo. E, nós vamos fazer com que seja assim. Vamos torná-la segura, vamos torná-la inteligente, vamos torná-la bonita, muito bonita. Alguns dos prédios, nós vamos acrescentar a isso. Você vê o que fizemos na Casa Branca. Esta Casa Branca é um prédio totalmente diferente. Eu faço isso no meu tempo livre porque é um instinto natural de quem trabalha com imóveis. Eu era muito bom nisso e era muito bom em consertar as coisas. Eu gosto de consertar as coisas. Você vê o que está acontecendo. Os pisos de mármore estão sendo reinstalados, renovados, consertados. O lugar todo está ficando muito bonito. Vamos adicionar um salão de festas magnífico, o salão mais bonito que eu acho que existe em qualquer lugar. Nós precisamos disso. Eu certamente teria adorado tê-lo hoje. Acho que teríamos lotado o salão. Muitos de vocês estão do lado de fora, não conseguem entrar nesta sala. Nunca vi esta sala assim. O que me diz que vocês querem falar sobre... Quero dizer, esta era uma coletiva de imprensa em D.C. Isso me mostra que vocês querem falar sobre o crime em D.C. e a embelezamento de D.C. Mas vou deixar isso de lado, isso é fácil. E eu acho, sinceramente, que resolver o crime com os profissionais certos também é fácil. Uma pessoa que conheço há muito tempo e ela tem sido incrível.
Ela foi uma promotora fantástica, uma das melhores que já existiu em Nova York. Ela estava em Westchester e se tornou juíza, uma juíza de muito sucesso, e depois entrou para o showbiz porque era uma promotora tão boa e uma juíza tão competente. Juíza rigorosa, mas justa, sempre justa. Ninguém nunca reclamou disso, mas ela era dura. E por causa disso e de sua reputação, ela entrou para o showbiz. Então muita gente não, sabe, pensa na Jeanine como alguém do showbiz. Na verdade, o showbiz não era a praia dela. E ela se saiu muito bem. Ela estava junto com alguns outros amigos meus no programa número 1. E ela se saiu muito bem, mas é isso que ela ama fazer. Esta é realmente ela, seu bebê. O que ela vai fazer vai ser incrível. E eu gostaria de apresentar, falar por apenas alguns segundos sobre o que ela tem em mente, o que ela quer fazer. Nós vamos nomear alguns juízes. Você sabe, temos algumas vagas abertas e vamos selecionar pessoas, porque os juízes estão soltando assassinos. Eles simplesmente dizem, pode ir, está tudo bem, não se preocupe com isso. Então nós estamos colocando alguns, Pam recomendou, Todd recomendou alguns, juízes que são ótimos, Jeanine recomendou. Jeanine já me indicou 3 ótimos candidatos. Temos cerca de 10 vagas abertas e podemos criar mais algumas, precisamos delas. Jeanine, poderia dizer algumas palavras? Tudo bem. Muito obrigada, senhor presidente, e obrigada, senhora procuradora-geral, e a todos os meus colegas aqui presentes. Todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós queremos uma cidade segura. Queremos uma capital segura. Queremos poder trazer nossas famílias para cá. Queremos poder vir e aproveitar a história que torna este lugar especial. E, infelizmente, não estamos nessa situação agora. E, senhor presidente, quero agradecer por tomar a iniciativa que precisamos neste momento para que os criminosos entendam que não vão mais sair impunes. E eu não vou ficar aqui repetindo caso após caso. Mas o que posso dizer é o seguinte: vejo crimes violentos demais sendo cometidos por jovens delinquentes que acham que podem se juntar em gangues e grupos e espancar você ou qualquer outra pessoa. Eles não se importam com o lugar onde estão. Eles podem estar no DuPont Circle, mas eles sabem que não podemos tocá-los. Por quê? Porque as leis são fracas. Eu não posso tocar em você se você tem 14, 15, 16, 17 anos e está armado. Eu condeno alguém por atirar em outra pessoa com uma arma ilegal em um ônibus público, no peito, com intenção de matar, eu o condeno. E sabe o que o juiz faz? Liberdade condicional. Diz, você deveria ir para a faculdade. Precisamos ir atrás do Conselho de DC e suas leis absurdas. Precisamos acabar com esse conceito de, sabe, fiança sem dinheiro. Precisamos reconhecer que as pessoas que importam são os cidadãos que cumprem a lei. E isso começa hoje. Mas isso não vai acabar hoje, porque o presidente vai fazer tudo o que for preciso para garantir que esses criminosos encorajados entendam. Nós vemos vocês, estamos de olho em vocês e vamos mudar a lei para pegar vocês. E minha observação final é a seguinte: essas crianças entendem que a jurisdição é do Procurador-Geral do Estado, Brian Schwab. Eu fiz um cartaz do jovem de Dodge que foi espancado até sangrar, com uma concussão grave, o nariz quebrado, e depois fiz um cartaz mostrando o que acontece com esses jovens, porque eu não posso prendê-los, não posso processá-los. Eles vão para o Tribunal de Família e têm direito a fazer yoga e trabalhos manuais. Chega! Isso muda hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, Judy. De nada. Ótimo trabalho. Obrigado. Se eu pudesse, eu apenas assinaria algumas ordens executivas. Gostaria que o Will, por favor, subisse e nós deixássemos as pessoas saberem o que assinamos. Você quer colocá-los no chão? Sim. Vá em frente. Há pouco tempo, no Salão Oval, o presidente Trump assinou 2 ações executivas cruciais para lidar com as condições emergenciais de criminalidade que enfrentamos atualmente no Distrito de Colômbia. A primeira delas foi uma ordem executiva, como o presidente Trump disse anteriormente, invocando seus poderes sob a seção 40 do Home Rule Act para assumir o controle federal do Departamento de Polícia Metropolitana de DC.
Junto com essa ordem executiva, o presidente Trump assinou as cartas de notificação exigidas por lei para a prefeita Bowser e para os líderes relevantes dos comitês da Câmara e do Senado. A segunda grande ação executiva que o presidente Trump assinou foi um memorando presidencial direcionando o secretário de Defesa a utilizar a Guarda Nacional para lidar com as condições que vemos nas ruas aqui em DC. Também autorizou o secretário de Defesa a trabalhar com os governadores estaduais para utilizar as unidades da Guarda Nacional deles, se necessário. Essas são medidas ousadas e decisivas destinadas a combater as condições de criminalidade fora de controle que temos visto nas ruas de DC por tempo demais. E eu pessoalmente tenho muito orgulho de fazer parte de uma administração que finalmente está enfrentando essas questões, senhor. Muito obrigado. Senhor. Obrigado. Então, só para concluir, Washington, DC deveria ser um dos lugares mais seguros, limpos e bonitos do mundo. Era assim anos atrás. Tínhamos um problema que era bem grande. A esquerda radical saiu do controle e começou a tentar derrubar estátuas. E eu disse, vamos aprovar uma lei bem rápido. Vamos fazer isso bem rápido. Mas fomos bloqueados pelos democratas que não querem segurança. Ninguém entende isso. Eu não entendo. Eles não entendem porque não conseguem votos. Eu não sei como eles conseguem ganhar uma eleição com isso, mas eles não querem segurança. E eu encontrei um antigo estatuto, muito antigo, do início dos anos 1900, que dizia que se você se quer tocar ou até mesmo pensar em destruir uma estátua ou monumento em Washington, D.C., você vai para a cadeia por 10 anos, sem liberdade condicional, sem nada. Em outras palavras, um pouco diferente do que temos hoje. Hoje temos fiança sem dinheiro. Lá você é preso por 10 anos, sem redução de pena. 10 anos. E nós aplicamos isso. Ninguém usava, nunca foi usado porque, você sabe, é severo. E você se lembra, eles começaram a derrubar a estátua de Abraham Lincoln. Eu disse, essa vai ser difícil de derrubar. Isso é, ele era muito bom. Acho que ele era muito bom. Quando começaram a amarrar cordas em volta de Abraham Lincoln para derrubá-lo, Andrew Jackson, outros, e eles estavam indo em direção ao memorial de Jefferson, Thomas Jefferson, eles iam fazer um grande estrago lá. Eu disse, é hora. E eu assinei aquele estatuto. Imediatamente nós o atualizamos. Nós fizemos, usando a mesma linguagem, tudo aprovado pelo Congresso. E eu anunciei. São 10 anos de prisão, sem liberdade condicional, sem nada. 10 anos, sem redução de pena se você sequer tocar em uma estátua em Washington, D.C. E foi uma cena incrível, uma cena linda, todo mundo simplesmente foi embora. As cordas estavam penduradas em Andrew Jackson e havia 2 cordas em volta de Abraham Lincoln. Eles deixaram a corda. Mas todo mundo simplesmente foi embora e esse foi o último problema que tivemos. Sabe, esse foi o último problema que tivemos com as estátuas. Eles estavam ficando descontrolados e nós, alguém veio até mim e disse, Senhor, em 1910, eu não quero te dar a data exata porque você vai dizer, Donald Trump nos deu datas erradas, tipo, logo no começo. Sabe, se eu errar um pouco, eles fazem você parecer meio mal. Então não vou me colocar nessa posição. Não vou te colocar nessa posição, porque acho que todos concordam com o que estamos fazendo hoje. Mas quando assinei aquilo, foi como um milagre. Todo mundo foi embora. Eles sumiram. Eles estavam começando a marchar. Eles começaram a marcha em direção a Thomas Jefferson. E eu achei que ele sempre estaria seguro, mas encontraram algo contra ele e encontraram algo contra Abraham Lincoln. E até mesmo com o nome George Washington. Na Califórnia, vários lugares mudaram o nome da George Washington High School e de vários outros lugares. Eles tiraram o nome de George Washington. Essa era uma cultura woke doentia que eu acho que nós basicamente acabamos. E muitas dessas pessoas que eram woke agora estão se tornando o oposto. Não vou chegar ao ponto de dizer MAGA. Essa é uma categoria muito especial. Mas eles saíram disso. Mas nós temos pessoas que amam este país e amam este Capitólio realmente lindo. É mesmo. Eu sobrevoei ele outro dia e disse, que lugar bonito. Mas se há crime por todas as ruas, quando você chega lá, não parece tão bonito. Mas nós vamos torná-lo bonito de novo. Vamos resolver o problema do crime e também, enquanto fazemos isso,
Vamos começar a fazer coisas que sabemos fazer, que eu sei fazer melhor do que qualquer um, eu acho, por causa da minha experiência de vidas anteriores. Mas não vamos apenas acabar com o crime, vamos limpar o lixo, a pichação, a sujeira, a imundície, os painéis de mármore quebrados e todas as coisas que fizeram para prejudicar esta cidade. E vamos restaurar a cidade para que volte a ser a capital reluzente que todos desejam que ela seja. Vai ser algo muito especial. Todas essas pessoas são realmente talentos. Posso apertar sua mão, Gary, por favor? Você vai ser muito importante aqui. Você vai ser... Senhor presidente. E você vai ser aquele cara. Espero não ter que demiti-lo em 2 semanas porque ele é muito mole. Eu não acho que ele seja muito mole. Mas se eu achar, vou demitir mesmo assim. Tudo bem? Se você for mole... Senhor presidente. E patético como tantas pessoas, eu vou te demitir rapidinho. Eu não vou ser demitido. Você não vai precisar se preocupar com isso. Não, eu acho que você vai fazer um trabalho fantástico. E todo mundo nesta sala, talvez não digam, mas todos querem que isso aconteça. Sabe, eles querem estar seguros e também têm famílias. Então, é uma honra ter um grupo tão grande. Faço isso há anos, é difícil de acreditar. Nunca vi esta sala tão cheia. Na verdade, tenho certeza de que isso é uma violação de todos os códigos de incêndio. Acho que está na hora de fazer isso. Mas mesmo deixaremos você ficar. Você está se arriscando. Claro. E com isso diremos, talvez, se você pudesse... Nossa! Sim. Poderíamos ficar aqui o dia todo. Senhor presidente. Se você pudesse, se pudéssemos manter as primeiras perguntas, talvez para este assunto e depois passaríamos para alguns outros. Senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, muito obrigado. Você pode falar sobre o quão pessoal é essa questão? Você falou sobre sobrevoar o monumento a Washington e ver o orgulho do que DC é. E você acredita que o status da cidade, a limpeza, nem a baixa criminalidade são um reflexo direto de como o país é governado atualmente? Sim, eu faço. Eu acho que a capital... Olha, todo mundo vem aqui. Eles todos estão vindo. Todos os líderes estão querendo vir. E eu digo isso, já disse antes, mas na verdade estou apenas citando outros líderes da OTAN, do Oriente Médio, o rei da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos. Eu estive lá, trouxemos de volta 5,1 trilhões de dólares em investimentos para o nosso país. Mas eu estava há 1 mês e meio, eu estava na OTAN. Tivemos um ótimo encontro, eles concordaram em contribuir com 5% em vez de 2%. 2% eles não pagavam, 5% já foi pago. Tivemos uma ótima reunião e todos disseram a mesma coisa. Eles disseram que nosso país estava morto. Eles achavam que nosso país tinha acabado. 1 ano atrás, eles disseram que seu país estava morto. E agora vocês têm o país mais quente do mundo. É verdade, atualmente temos o país mais quente do mundo. As tarifas ajudaram. Isso nos deu não só dinheiro, são bilhões, trilhões de dólares, mas também nos dá grande poder sobre os inimigos. Resolvemos 5 guerras com o Paquistão e a Índia, acabamos de resolver uma. Azerbaijão e, como vocês sabem, a Armênia. Uma guerra estava em curso há 37 anos e os 2 líderes se levantaram e disseram: nunca pensamos que isso seria resolvido. A Rússia tentou resolver, todos tentaram resolver. Foi uma situação muito difícil, mas conseguimos resolver, conseguimos mesmo. E eu disse para os 2 homens: vocês são amigos? E eles tiveram dificuldade, sabe? Estavam se matando há 37 anos, certo? Um estava lá há 5 anos, o outro há 22 anos. Ele disse: minha vida inteira estive lutando essa guerra e você conseguiu resolver. Mas fizemos muitos desses. Fizemos isso lá no Congo e em Ruanda. Isso já dura 30 anos. 8 a 9 milhões de pessoas mortas, que se saiba, mas estava fora de controle e conseguimos resolver isso. Conseguimos resolver muitos deles. É uma grande honra. Mas você quer ter... Quando eles vêm, os líderes vêm ao nosso país para assinar documentos de que a guerra acabou, ou seja lá o que for, ou por outros motivos. Eles vêm para negociar. E você quer que elas fiquem lindas. Se você andar por essas estradas, tudo deverá ser perfeito. Não é permitido que canteiros centrais caiam na pista. Mediana, você sabe, as coisas de metal que estão sempre... Alguém tinha um ótimo lobista, porque nunca os vi com boa aparência. Eu estava olhando para essas coisas com um pouco... Certo? Eles estão sempre quebrados e ruins. Mas aqui eles estão realmente ruins.
e nós vamos colocar novos ou consertar e não é caro. Não é realmente caro. E vamos consertar um pouco nossas estradas, vamos limpar nossas calçadas. Existem países onde todo sábado as pessoas saem para lavar as calçadas em frente às suas lojas e casas. Elas esfregam as calçadas. Então acho que ainda não chegamos a esse nível. Entendeu? Ainda não chegamos lá, mas talvez cheguemos. Eles vão, eles saem e esfregam. Acho tão bonito ouvir isso e ver essas cidades, mas nós vamos deixar tudo limpo. Mas só para terminar sua pergunta, é um reflexo muito, muito forte do nosso país. E quando vem uma cidade ruim, sabe? Meu pai sempre me dizia, eu tive um pai maravilhoso, muito inteligente. E ele costumava dizer, filho, quando você entrar em um restaurante e vir a porta da frente suja, não entre, porque se a porta da frente está suja, a cozinha também está suja. A mesma coisa com a capital. Se a nossa capital está suja, todo o nosso país está sujo e eles não nos respeitam. Então, é uma pergunta boa. Senhor presidente. Sim. Desculpe. Uma pergunta para o senhor sobre esse assunto específico. O senhor espera que mais cidades sigam o caminho de DC, se isso for adiante? Então, a ideia é que Chicago, Los Angeles e São Francisco esperariam uma ação semelhante ao que vimos em DC? E a outra pergunta, senhor, há relatos de que o governo vai reclassificar a maconha. Isso não passaria mensagens contraditórias? Se a maconha está liberada, algumas drogas estão liberadas, mas estamos tentando combater o crime, como essas coisas andam juntas? Analisando isso. Ainda é cedo. Mas alguém noticiou isso, o que não tem problema. Estamos analisando. Alguns gostam, outros odeiam. Algumas pessoas odeiam todo o conceito da maconha porque se faz mal para as crianças, faz mal para pessoas que são mais velhas do que crianças. Mas estamos analisando a reclassificação e vamos tomar uma decisão nos próximos, eu diria nas próximas semanas. E essa decisão, espero, será a correta. É um assunto muito complicado esse, você sabe, esse assunto da maconha. Ouvi coisas ótimas relacionadas ao uso medicinal e ouvi coisas ruins relacionadas a praticamente todo o resto. Mas sobre o uso medicinal, e você sabe, para dor e várias outras coisas, ouvi coisas bem positivas. Mas para outros usos, ouvi algumas coisas bem negativas. A outra parte da sua pergunta, quero dizer, vamos apenas ver o que acontece com tudo isso. Vamos ter um sucesso tremendo no que estamos fazendo. Outras cidades, espero, estão assistindo a isso. Todos estão assistindo, assim como todos aqui estão assistindo. Todos estão assistindo. E talvez eles mesmos se organizem, talvez eles mesmos façam isso e acabem com essa coisa da fiança sem dinheiro e todas as coisas que causaram o problema. Quero dizer, se você voltar atrás, toda essa questão da fiança sem dinheiro é um desastre. Tantos problemas surgiram que nós nunca tivemos antes. Então, eles estão nos observando hoje, e se eles não aprenderem a lição, se eles não nos estudarem direito, porque nós seremos muito bem-sucedidos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A questão é se será realmente rápido como a fronteira. E todos disseram, eles costumavam dizer, Biden costumava dizer, eu preciso de legislação, eu preciso... Você não precisava, eu não consegui nenhuma legislação. Eu liguei para o nosso pessoal e fizemos um ótimo trabalho. Tom Homan foi excelente, nosso secretário fez um trabalho incrível, eles fizeram um ótimo trabalho, não tem brincadeira, eles não brincaram. E vamos ter a mesma coisa aqui. Mas depois vou dar uma olhada em Nova York daqui a pouco. Vamos fazer isso juntos. Vamos ver, vai acontecer bem rápido. E se precisarmos, vamos fazer a mesma coisa em Chicago, que está um desastre. Temos um prefeito lá que é totalmente incompetente, ele é um homem incompetente. E temos um governador incompetente lá. Pritzker é um incompetente, a família dele o expulsou dos negócios e ele se candidatou a governador e agora, pelo que entendi, ele quer ser presidente. Mas percebi que ele perdeu um pouco de peso, então talvez haja uma chance, sabe? Você nunca sabe o que pode acontecer. Mas o Pritzker é um cara extremamente incompetente, expulso dos negócios da família. Mas quando olho para Chicago e olho para Los Angeles... Se não tivéssemos ido para Los Angeles há 3 meses, Los Angeles estaria pegando fogo como a parte que não queimou. Se ele tivesse permitido que a água descesse, como eu disse para ele no meu primeiro mandato, eu disse, você vai ter problemas, deixa a água descer. Na verdade, enviamos nosso exército para fazer a água descer até Los Angeles. Eles ainda não queriam que a água descesse, mesmo depois dos incêndios. Mas foi isso. Agora conseguimos fazer a água descer.
mas espero que Los Angeles esteja prestando atenção. Aquele prefeito também, a cidade está pegando fogo. Eles perderam cerca de 25 mil casas. Eu fui lá no dia seguinte ao incêndio. Você estava lá. E eu vi pessoas paradas em frente a uma casa queimada. As casas deles foram incineradas. Não era como se... Até o aço estava literalmente... Estava tudo retorcido e literalmente desintegrado por causa dos ventos, das chamas, de tudo. Parecia um maçarico. Eles estavam ali, em pé, num dia lindo, talvez alguns dias depois. Nós demos um tempo porque eles, pelo que tinham sofrido. Quase 25 mil casas. E você vê o que está acontecendo agora. Eles não deram as permissões. Eu fui a uma reunião comunitária. Eu disse, vamos conseguir para vocês as permissões federais, que são muito mais difíceis. Quase imediatamente. Lee Zeldin é uma estrela. Ele fez um trabalho incrível. Eles conseguiram todas as permissões federais. Eles não têm as permissões da cidade. E o prefeito me disse, acreditamos que podemos consegui-las em 2 anos. Eu estava andando pela rua e encontrei bombeiros e policiais. E estava cumprimentando muitas pessoas que estavam em frente às suas casas com fita amarela. Você não pode entrar, você não pode ir até o terreno. E aquelas pessoas queriam começar a reconstruir suas casas ali mesmo. E o prefeito disse, devemos conseguir as permissões para eles em até 2 anos. Eu disse, que pena. 2 anos? Você está brincando? Eu vou conseguir a permissão federal para eles quase imediatamente. 2 anos? E ela recuou e respondeu, bem, talvez 1 ano. O lugar inteiro começou a vaiá-la. Eles não têm as permissões para construir suas casas. E agora estão falando em colocar... Essa era uma das áreas mais bonitas, do país. Agora estão falando em colocar moradias populares ali. Você acredita nisso? Eu adoro moradias populares. Eu ganhei dinheiro com moradias populares. Eu construí moradias populares. Eu sei mais sobre moradias populares e moradias de luxo. Eu entendo tudo de mercado imobiliário. Eles querem substituir algumas dessas casas por moradias populares. Eles ainda não conseguiram as permissões. Nós conseguimos todas as permissões federais, que são muito mais difíceis de obter, e isso foi feito quase imediatamente graças ao Lee Zeldin e ao órgão federal de meio ambiente. E eu vi outro dia, aquelas pessoas estão revoltadas. E agora, você sabe, eles tinham um enorme... Eles amavam aquela área. Eles amavam toda aquela grande região, vários lugares, mas eles amavam aquilo. Era tudo coisa de luxo, coisas lindas. E algumas nem eram tão luxuosas assim. Mas o nível de amor por aquele bairro, pelos vizinhos, era incrível. E sabe de uma coisa? Eu vi pessoas na televisão lá hoje, elas querem ir embora, querem sair. Elas perderam o ânimo, elas perderam o coração, porque o prefeito é incompetente e o Gavin Newsom é incompetente. Ele sabe falar bonito, mas é só isso. Ele é incompetente. E você tem Los Angeles, que é impressionante. Eu liguei, a primeira coisa que fiz, consegui que as Olimpíadas fossem para lá. Fui eu quem conseguiu. E por uma coisa rara, aconteceu. Serei presidente. Fiquei chateado porque consegui as Olimpíadas e pensei, não serei presidente. Mas coisas ruins aconteceram e coisas ilegais aconteceram. Coisas realmente ilegais aconteceram. Agora acontece que uma coisa boa foi... Eu vou ser o presidente das Olimpíadas de 2050, de 250, o que vai ser fantástico, e também da Copa do Mundo. Então temos muitas coisas boas e eu espero que 250 seja o 250º aniversário, seja o melhor de todos. Mas quando olhei para aquelas pessoas e vi ontem à noite na televisão que elas ainda não têm suas permissões, é uma vergonha o que aconteceu e eu... Senhor presidente. Sim. O prazo das tarifas da China é hoje à noite. O senhor pretende estender esse prazo? Vamos ver o que acontece. A China tem sido... Temos lidado muito bem com a China, como você provavelmente ouviu. Eles têm tarifas enormes que estão pagando aos Estados Unidos da América e vamos ver o que acontece. Eles têm lidado muito bem. O relacionamento é muito bom com o presidente Xi e comigo. Senhor presidente, o senhor mencionou sua próxima reunião com o presidente Putin. O que espera obter dessa reunião e se consideraria convidar o presidente Zelensky? Veja, você precisa entender, esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Esta é uma guerra que não teria acontecido se eu fosse o presidente. Nunca teria acontecido. Não foi, era o xodó dele, eu me dava muito bem com o presidente Putin. Mas se você observar o governo do presidente Bush, eles conquistaram muito território.
Sob o governo do presidente Obama, eles conquistaram muito território. Com Biden, eles basicamente conquistaram tudo. Sabe, é só uma questão de tempo. Com Trump, você sabe o que eles levaram? Nada. Nada. Fui eu quem disse, você não pode construir seu pipeline. Isso foi construído pela metade. Entrei, parei os oleodutos, chamei Nord Stream 2. Ninguém sabe disso, sabia. Ninguém nunca tinha ouvido falar do Nord Stream 2. Talvez você nem tenha ouvido falar. Maior gasoduto do mundo. Eu parei isso. Eu não era amigo da Rússia, mas me dava bem com o Putin. É sempre bom se dar bem com outros países, se possível. Mas isso não significa que você se submete, como o Biden fez. O Biden entrou e imediatamente aprovou o gasoduto. Eu não consegui acreditar. Aí dizem, Trump não foi duro com a Rússia. Eu não fui duro. Eu fui o mais duro. Putin disse, se isso não é ser duro, eu odiaria ver você de verdade. Eu parei o maior projeto de desenvolvimento econômico, o maior projeto que a Rússia já tinha feito. Eu parei isso, estava morto. E esse presidente de QI baixo entrou e deixou eles construírem o gasoduto e fornecerem petróleo e gás para toda a Europa, sabia? Então isso é realmente uma reunião para sondar um pouco. E o presidente Putin me convidou para me envolver. Ele quer se envolver, eu acho. Acredito que ele quer acabar com isso. Agora, já disse isso algumas vezes e fiquei decepcionado, porque eu tinha uma ótima ligação com ele, e então mísseis eram lançados em Kiev ou em outro lugar, e você via 60 pessoas caídas na estrada morrendo. Eu disse, isso é frio, mas é uma guerra violenta. De 5 a 7 mil pessoas por semana estão morrendo. E você sabe, não há ninguém daqui. São todos russos e ucranianos e algumas pessoas das cidades, um número bem menor, mas ainda assim. Esses mísseis causam danos e matam muitas pessoas, mas principalmente soldados. E são soldados jovens, embora no caso da Ucrânia estejam ficando muito mais velhos. Agora estão recrutando pessoas de 60 anos. É algo terrível de se testemunhar e eu acho que tem uma obrigação. Olha, essa é a guerra do Joe Biden, não é a minha guerra. Eu fiz um acordo com a OTAN há um mês. Você cobriu isso de forma muito precisa, na verdade, onde nós não pagamos mais nada. Sabe, nós não estamos pagando nada. Eles estão comprando coisas de nós e a OTAN está nos pagando. Eu consegui aumentar de 2% do PIB para 5% e eles estão nos pagando por tudo o que enviamos. Nós não estamos pagando. Mas o Biden aprovou 350 bilhões de dólares. A Europa gastou 100 bilhões de dólares. O dinheiro que foi gasto e as mortes são inacreditáveis. É a pior coisa que aconteceu, de longe a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou conversar com Vladimir Putin e vou dizer a ele, você tem que acabar com essa guerra, tem que acabar. E ele não ia mexer comigo, ele estava... Essa guerra nunca teria acontecido, sabe? Nós conversamos sobre isso uma vez e nunca mais tivemos essa conversa. Nunca teria acontecido. E quando a eleição foi fraudada e então o Biden assumiu o cargo, que foi o mal assumiu o cargo, quem assumiu foi a caneta automática, coisas ruins começaram a acontecer. Coisas ruins, coisas estúpidas foram ditas e isso acabou resultando em uma guerra. E você sabe, o grande... E eu não acredito que isso vai acontecer de novo, porque eu tenho isso bem sob controle. Isso poderia acabar em uma terceira guerra mundial. Isso poderia ter sido uma terceira guerra mundial. Eu não acho que isso vai acontecer agora, mas achei muito respeitoso o fato de o presidente da Rússia estar vindo ao nosso país, em vez de nós irmos ao país dele, ou até mesmo a um terceiro local. Mas eu acho que teremos conversas construtivas. Depois dessa reunião, imediatamente, talvez enquanto eu estiver saindo, talvez enquanto eu estiver deixando a sala, vou ligar para os líderes europeus com quem me dou muito bem. Você sabe, eu tenho um ótimo relacionamento, acho que com todos eles. Eu me dou bem com o Zelensky, mas você sabe, eu discordo do que ele fez. Discordo muito, muito fortemente. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Não teria acontecido. Mas eu vou conversar com o Zelensky. A próxima reunião será com Zelensky e Putin, ou Zelensky, Putin e eu. Estarei lá se precisarem, mas quero marcar uma reunião entre os dois líderes. Fiquei um pouco incomodado com o fato de o Zelensky estar dizendo, bem, eu preciso de aprovação constitucional. Quer dizer, ele tem aprovação para entrar em guerra e matar todo mundo, mas precisa
de aprovação para fazer uma troca de terras, porque haverá algumas trocas de terras acontecendo. Eu sei disso através da Rússia e por meio de conversas com todo mundo. E para o bem da Ucrânia, coisas boas, não coisas ruins. Também algumas coisas ruins para ambos. Então há coisas boas e há coisas ruins. Mas é muito complexo porque você tem linhas que são muito irregulares e haverá algumas trocas. Haverá algumas mudanças de território e a palavra que eles vão usar é, eles fazem mudanças. Vamos mudar as linhas de batalha. A Rússia ocupou uma grande parte da Ucrânia. Eles ocuparam alguns territórios muito valiosos. Vamos tentar recuperar parte desse território para a Ucrânia. Mas eles tomaram alguns territórios valiosos. Eles tomaram áreas costeiras. No mercado imobiliário, chamamos de propriedade à beira-mar. Essa é sempre a propriedade mais valiosa. Se você tem um lago, nem um rio ou o oceano, sempre é a melhor propriedade. Bem, muita gente não sabe que a Ucrânia tinha, em grande parte, 1000 milhas de litoral. Isso se foi completamente, exceto por uma pequena área, né? A cidade de Odessa. É uma área pequena. Só restou um pouquinho de acesso à água. Então eu vou lá ver os parâmetros. Agora pode ser que eu vá embora e diga, boa sorte, e isso será o fim. Pode ser que eu diga, isso não vai ser resolvido. Quero dizer, há aqueles que acreditam que Putin queria toda a Ucrânia. Aliás, eu sou um deles. Eu acho que se não fosse por mim, ele nem estaria conversando com mais ninguém agora. Mas eu vou me encontrar com ele. Vamos ver quais são os parâmetros e então vou ligar para o presidente Zelensky e os líderes europeus. Depois? Logo depois da reunião, sim, vou contar a eles que tipo de acordo. Não vou fazer um acordo. Não cabe a mim fazer um acordo. Acho que um acordo deve ser feito para ambos. Acho que a Rússia precisa voltar a construir o seu país. É um país enorme. Acho que eles têm 11 fusos horários, se você pode acreditar nisso. É um país enorme. De longe, do ponto de vista territorial, é de longe o maior. Eles têm um potencial enorme na Rússia para prosperar. Eles não estão indo bem. A economia deles não está indo bem agora porque foi muito prejudicada por isso. Não ajuda quando o presidente dos Estados Unidos diz ao maior ou segundo maior comprador de petróleo deles, vamos colocar uma tarifa de 50% em você se comprar petróleo da Rússia. Isso foi um grande golpe. Então dizem, puxa, ele não foi tão duro assim, ninguém mais teria feito isso. E eu não parei por aí. Quero dizer, veja, eu estava pronto para fazer coisas muito maiores do que isso, mas recebi uma ligação dizendo que gostariam de se encontrar e vou ver sobre o que eles querem conversar. Eu gostaria de ver um cessar-fogo. Eu gostaria de ver o melhor acordo possível para ambas as partes. Você sabe que é preciso 2 para dançar tango, certo? Então, no final das contas, terei uma reunião na semana que vem. Eu tinha um ótimo relacionamento com ele, considerando o fato de que, você sabe, eu não era legal com ele por causa do pipeline. Eu terminei o pipeline, eu também dei os dardos. Sabe, você já ouviu falar de dardo? O dardo é chamado de destruidor de tanques. Eles dizem que Obama deu a eles lençóis e eu dei a eles javelins. Se não fosse por mim, todos aqueles tanques que foram destruídos nos primeiros dias da guerra, porque os tanques ficaram presos na lama, algum comandante fez um trabalho melhor. Sabe, eles teriam chegado a Kiev em 4 horas, descendo pela rodovia, mas um general russo tomou uma decisão brilhante de atravessar as terras agrícolas e eles tinham acabado de ter chuvas torrenciais. E as chuvas foram tão fortes que virou lama, e aqueles tanques ficaram presos na lama. Eu não sei quem é esse general, mas conhecendo o Vladimir, provavelmente ele não está mais por aí, porque todos aqueles tanques ficaram presos na lama e foram junto com os javelins. Eu dei a eles os javelins, você sabe disso, né? Eu dei a eles os javelins, eles deram lençóis. Mas eu vou me encontrar com o presidente Putin e vamos ver o que ele tem em mente, e se for um acordo justo, eu vou revelar isso aos líderes da União Europeia e também aos líderes da OTAN e também ao presidente Zelensky. Acho que, por respeito, vou ligar para ele primeiro e depois vou ligar para eles. E talvez eu diga, boa sorte, continuem lutando. Ou talvez eu diga, podemos fazer um acordo. Se não... Vou te dizer uma coisa. Eu vi uma pesquisa saindo da Ucrânia.
88% das pessoas gostariam de ver um acordo sendo feito. E se você voltar 3 anos, todo mundo estava empolgado com a guerra. Sabe, todo mundo fica empolgado com a guerra até ela acontecer. É uma coisa impressionante. Passei por isso com alguns países em que não consegui fechar um acordo com um país em particular. Simplesmente não consegui. O cara é ótimo, é meu amigo, ótimo. Bom líder, durão. Não consegui fechar o acordo, então ele entrou em guerra por um curto período. Você sabe de onde falo. Primeiro mandato. E foi feio. Gente sendo morta por toda parte. E ele passou por uma semana de guerra e eu consegui fechar o acordo. Ele disse, isso é horrível. Sim, por favor. Só para dar seguimento ao que o senhor estava dizendo. Primeiro, Volodymyr Zelensky não está convidado na sexta-feira. Ele não fazia parte disso. Eu diria que ele poderia ir, mas ele já foi a muitas reuniões. Sabe, ele está lá há 3 anos e meio e nada aconteceu. E qual é a definição? Quero dizer, você quer alguém que está fazendo isso há 3 anos e meio? Qual é a definição de um bom acordo? Eu te conto depois que ouvir qual é o acordo. Porque pode haver muitas definições. Sabe, você está falando de uma situação muito grande e complexa. Agora, eu te digo, a guerra que acabei de resolver com o Azerbaijão e, como você sabe, com a Armênia, foi quase tão complexa quanto esta, envolvendo rotas, comércio... Reunião Vladimir Putin? Bem, vamos ter uma reunião com Vladimir Putin e no final, nos primeiros 2 minutos, saberei se é possível fechar um acordo. Como saber? Porque é isso que eu faço. Eu faço acordos. Por favor, prossiga. Obrigado, senhor presidente. Vou lhe fazer 2 perguntas. É uma sobre a China e outra sobre a Rússia. Se eu pudesse, na China, sua administração concordaria em enviar os chips mais avançados da NVIDIA e da AMD para... Não obsoleto. Não. Chip obsoleto. E então 15% dos lucros retornam. Você quer dizer os anos 20? Não. Este é um chip antigo que a China já possui. E eu lido com Jensen, que é um cara ótimo na NVIDIA. O chip do qual estamos falando, o H20, é um chip antigo. A China já o possui em uma forma diferente, com outro nome, mas eles têm. Ou eles têm, uma combinação de 2 vai compensar isso. E ainda mais. Agora, o Jensen também tem. Jensen é um cara muito brilhante e Jensen também tem um novo chip, o Blackwell. Você sabe o que é o Blackwell? Blackwell é super avançado. Eu não faria um acordo com isso, embora seja possível que eu faça um acordo. Um Blackwell um tanto aprimorado, mas de forma negativa. Em outras palavras, tirar de 30% a 50% dele. Mas esse é o mais recente e o melhor do mundo. Ninguém tem isso. Eles não terão isso por 5 anos. Mas o H20 ele está obsoleto. Sabe, é uma daquelas coisas, mas ainda tem um mercado. Então eu disse, olha, eu quero 20% se eu for aprovar isso para você, para o país, para o nosso país, para os EUA. Eu não quero para mim. Sabe, toda vez que eu falo, tipo 747, eu quero sim para a Força Aérea. Então, eu só quero isso. Então, quando eu digo, eu quero 20, eu quero para o país. Eu só me importo com o país. Eu não me importo comigo mesmo. E ele disse, você faria por 15? Então, nós negociamos um pequeno acordo. Então, ele está vendendo basicamente um chip antigo, que a Huawei tem um chip semelhante. Um chip que faz a mesma coisa. E eu disse, ótimo se eu vou te dar isso, porque eles têm você sabe, eles têm um bloqueio, o que chamamos de bloqueio. Não é permitido fazer isso. Uma restrição é realmente conhecido como um pacto restritivo. E eu disse, se eu for fazer isso, quero que você pague algo para nós, como país, porque estou te dando uma liberação. Eu os liberei apenas do H20. Agora, sobre o Blackwell, acho que ele vai me procurar de novo sobre isso, mas será uma versão não aprimorada da grande. Tipo, não sei se você sabe, às vezes vendemos jatos de combate para um país e damos a eles 20% a menos do que temos. Você entende o que quero dizer, certo? É a mesma coisa. Senhor presidente, vê um momento em que comércio normal entre EUA e Rússia, caso sua reunião corra bem, caso haja paz? Vejo sim. A Rússia tem uma terra muito valiosa. Se Vladimir Putin avançasse para negócios em vez de guerra, você sabe, é uma nação guerreira. É isso que eles fazem, eles lutam muitas guerras. Um amigo meu disse que a Rússia é dura porque eles simplesmente continuam lutando. Eles derrotaram Hitler, assim como nós.
E bem, eles derrotaram Napoleão, sabe? Eles fazem isso há muito tempo. Eu fiz uma pergunta para um homem muito, muito inteligente, que algumas pessoas gostam e outras não, Viktor Orbán, certo, da Hungria, o chefe da Hungria, e ele está naquela mesma região e conhece muito bem os dois países. Eu disse, isso foi antes de Biden não fazer nada para nos tirar disso. Ele poderia ter nos tirado dessa, isso nunca teria acontecido. Eu disse, então a Rússia pode ser derrotada pela Ucrânia? Ele me olhou como quem diz, que pergunta estúpida. Ele disse, a Rússia é um país enorme e eles conquistam seu país e sua vida através de guerras. Eles lutam guerras, é isso que eles fazem. Ele disse, a China vence você com comércio, a Rússia vence você com guerra. Essa foi uma declaração muito interessante. A China não está nos vencendo no comércio, não quando eu estou no comando, mas eles estavam vencendo Biden no comércio, mas nunca nos venceriam no comércio. Não se esqueça, a China teve que pagar 400 bilhões de dólares em tarifas da última vez que estive no comando. Isso foi da última vez. E se não tivéssemos tido a Covid, tudo isso já teria acontecido, estaríamos cheios de dinheiro. Você sabe, nós estamos vendo centenas de bilhões de dólares em dinheiro entrando no nosso país agora por causa das tarifas. E tudo o que estamos fazendo é o que eles fazem conosco. É tão bonito de ver. Eles descobriram, no mês passado, como você viu, 25 bilhões de dólares de fluxo de caixa excedente e estão dizendo, de onde veio isso? Eu disse, eu vou te dizer de onde veio de um lugar chamado tarifas. Estamos indo muito bem, estamos realmente indo bem. Mas espero ter uma reunião com o Putin que eu acho que será boa, mas pode ser ruim. E eu tenho, olha, estou aqui por um motivo, acabar com uma guerra que outra pessoa começou. Nunca deveria ter acontecido e se eu puder acabar com ela, ótimo. Guerra complexa, muito ressentimento, muito ressentimento. Mas Zelensky está lá há 3 anos e meio, então se você colocá-lo em uma sala... Agora, vou dizer o seguinte, no fim das contas vou colocar os dois em uma sala, posso estar lá ou não, e acho que isso vai ser resolvido. Sim, por favor, você tem, com licença vou sugerir, porque a menos que você poderia, tem mais alguma pergunta? Ontem! Sobre DC, porque eu não quero que eles sejam... Espere. Essas são pessoas incríveis. Eu não quero que elas fiquem aqui em pé e... Sobre assuntos que... Obrigado, senhor presidente. Tudo bem? A propósito, isso é só em DC. E depois eles vão embora porque é injusto deixá-los aqui o dia inteiro. Concordo. Brian. Tenho 2 perguntas para você. Primeiro sobre DC. Isso também é pessoal para mim. Ano passado fui assaltado na rua por um desses bandidos adolescentes. Tinha uma arma e escapou impune. Vamos falar sobre o esforço entre autoridades policiais, promotores e juízes, porque você sabe, um cinturão de reciclagem. Como essas crianças eles não temem a polícia, eles sabem. Se você falar sobre como precisamos pegar esses juízes e colocar essas crianças atrás das grades... Certo. Crimes de adultos merecem penas de adultos. E minha segunda pergunta, depois que você responder, por favor. Você quer que eu responda? Ou quem quer que. Ok, é real. Você quer que eu responda? Tudo bem. Aqui está o problema. Supondo que eles tenham 17 anos, ou seja, mais de 17 anos eu posso entender o caso. Se eles tiverem menos de 18 anos, eu só posso pegar o caso se for assassinato, roubo à mão armada, estupro. Mesmo que atirem uma arma, mas não matem você, eu não posso pegar. Então, a lei precisa ser mudada. Como o presidente disse, a fiança sem dinheiro precisa ser mudada. Certo, mesmo supondo que eu consiga o caso, jurisdição e uma condenação, o Conselho de DC deu a possibilidade de conceder liberdade condicional em casos de tiroteios. Fica a critério deles. O ato de reabilitação juvenil, a lei de redução de encarceramento e querem lacrar os registros. Trabalharmos duro e conseguirmos condenação. Querem apagar isso. Tudo isso precisa ser mudado. Ok, perdi a questão. Sim, e só voltando a esse assunto. Mas vamos deixar claro, nós vamos acusá-los e vamos acompanhar cada coisa que eles fizerem em cada etapa do processo judicial e vamos informar vocês, contar a todos o que está acontecendo com eles. Porque as pessoas que estão processando eles, os juízes que estão julgando, eles também precisam ser responsabilizados.
Senhor presidente, faça também um comentário. Esta é a maior quantidade de pessoas que já vimos nesta sala de reuniões. Tudo bem, olá, Brian. Vá em frente. Minha pergunta, você está construindo um salão de baile grande e bonito. Sim. Poderíamos construir uma sala de reuniões grande e bonita? Tecnologia atualizada. Sim. Mais assentos. Não, eu não quero fazer isso. Não quero que você fique confortável. Então não, eu não quero tornar a vida confortável. Então olhe. Vamos fazer isso. Vai ser algo grande. Nós vamos para a Rússia. Isso vai ser algo importante. O que acontecer, aconteceu. Eu vou avisar vocês sobre o que acontecer. Vocês serão os primeiros a saber. Vou ligar para os líderes europeus com quem vou. Totalmente, quero dizer, nós temos muitas conversas. Eles são pessoas ótimas. Eles são grandes líderes, na verdade, e querem voltar. Honestamente, como um deles disse, já me cansei de tentar resolver a questão da Ucrânia. Eles se cansaram, ou seja, já estão saturados de tentar resolver a situação da Ucrânia. Não é uma expressão bonita, mas é bem precisa. Eles estão cansados disso. Querem voltar a investir dinheiro em seus próprios países. Sabe, nós estamos para... Biden deu a eles 350 bilhões de dólares. A Europa deu 100 bilhões de dólares. Deveria ser muito mais do que isso. Não deveria ter sido assim, mais ou menos. Eles deveriam ter tido equalização, mas não tiveram. Mas sabe de uma coisa? Ainda muito dinheiro. Eles querem voltar a construir seus próprios países. Eles realmente querem que isso seja resolvido. Meu relacionamento com os líderes europeus, como você viu, é extremamente bom. É perfeito, é lindo. Espere. E nós vamos tentar... eu vou manter contato com eles. 5 deles me ligam. Você acha que é fácil? Há muitos líderes europeus, mas eles dependem de mim, dependem muito de mim. Se não fosse por mim, isso nunca seria resolvido até que a última pessoa respirando estivesse morta. Sim, eu falo com eles agora. Então, estou conversando com os líderes europeus. Vou conversar com o presidente Zelensky. Vou ouvir as ideias de todos. Eu entro naquela situação totalmente preparado e vamos ver o que acontece. Agora, acho que uma de duas coisas vai acontecer. Vai ser uma boa reunião e vamos avançar mais um passo. Nós vamos resolver isso. Eu gostaria de ver um cessar-fogo muito rápido. Muito rápido. Eu gostaria de ver isso imediatamente, mas gostaria de ver isso muito rapidamente. E vamos lidar com os líderes europeus e vamos lidar com o presidente Zelensky e espero que tenhamos um grande sucesso. Quanto a isso, o que fizemos hoje, e eu acho que vocês vão ouvir mais de DC do que até mesmo da Rússia, porque a Rússia vai ser, temos mais alguns dias pela frente. Mas a Rússia vai ser muito interessante. Mas para mim, o que é muito empolgante é que vamos retomar nossa capital. Vamos torná-la bonita novamente, mas mais importante ainda, vamos torná-la segura novamente. Vai ser tão segura que vai se tornar um modelo. Então vamos olhar para outras cidades também. Mas outras cidades estão estudando o que estamos fazendo e você tem pessoas capazes em outras cidades. Eles também podem fazer isso. Mas nós temos um grande grupo de profissionais